Saudações, amigos. Vamos dar continuidade à leitura do livro O Astro Intruso. Paramos anteriormente na página 88, na segunda questão. Pergunta: no atual ciclo, registramos a presença de vários ditadores, déspotas esclarecidos, que marcam o planeta com acontecimentos terríveis. Isso acontecerá novamente? Ramatiz: sim, pois alguns exilados de outros orbes trazem essas características, embora em menor número do que o observado no ciclo presente. Lembrando que muitos desses ditadores do atual ciclo encarnaram várias vezes, a exemplo de Hitler. Em uma de suas primeiras encarnações, ele foi um religioso que adquiriu grande conhecimento místico e esotérico na Índia, inclusive a respeito da força da suástica. Depois foi o rei Davi, que, utilizando-se de assassinatos e de guerras e de conquistas, unificou grande parte do povo judeu, porém mantendo um regime de escândalos, de corrupção e de terror sobre seus súditos, que passaram, com o tempo, a odiá-lo. Posteriormente veio à Terra como Filipe II, o rei conquistador da Espanha, que sustentou um governo de subornos e de crueldades. Dizia-se católico apenas como base do poder, mas perseguia aqueles que defendiam um combate à pobreza, a aplicação da justiça e o altruísmo, exilando-os sob o manto de missões no exterior. Seu fracasso na tentativa de invadir a Inglaterra com a invencível armada lhe deu motivos para evitar os britânicos. Como reencarnado como Hitler, procurou mantê-los longe da guerra em 1939 e depois não ousou a invasão à ilha, mesmo tendo superioridade numérica na época. A exemplo do que fez inicialmente como Davi, na unificação dos judeus com o uso da força. Tentou unificar os alemães de todo o globo pelo mesmo modo. Essa paciência de conquistar para unir é fruto de sua índole, ambicionado poder, liderança total e veneração pessoal. Tanto que, como Hitler, também tentou unificar a Europa em torno de seu regime, criando governos títeres e convocando voluntários locais para reforçar seu exército. Seu ódio pelos judeus derivou do modo como foi tratado pelo próprio povo quando era o rei Davi. Foi um brutal gesto de vingança pessoal pelo orgulho ferido. Davi pode ser amado pelos judeus de hoje que não o conheceram, mas não pelos de sua época que conviveram com ele. Pergunta: dessas encarnações vinha, então, o conhecimento militar de Hitler, que apesar de ter sido um simples cabo da Grande Guerra de 1914 a 1918, no período de 1939 a 1945, demonstrou ter certa intuição militar e estratégica. Ramatiz: e também profundo conhecimento político para destruir seus adversários. A conquista de Jerusalém como rei Davi e a participação em inúmeras batalhas lhe proporcionaram o cabedal necessário para as reencarnações seguintes como líder militar. E da mesma forma que acreditou na sua inteligência como Davi, também acreditou como Hitler que seria possível destruir a União Soviética em 1941, o Golias da época. Seus primeiros passos como chanceler da Alemanha em 1933 foram verdadeiras cópias de suas atitudes como Davi, visando ganhar o poder absoluto. E da mesma forma que Davi contou com escribas que lhe foram favoráveis nos registros históricos, uma forma de reativar convenientemente sua imagem como ícone de união dos povos judeus, ele também contou como Hitler, com o mistério da propaganda
chefiado por um antigo filisteu, reencarnado como o nome de Paul Joseph Goebbels. Inúmeros líderes do partido nazista eram originários de povos que lutaram contra os judeus, como os cananeus, os edomitas, os madianitas, bem como alguns cristãos perseguidos, entre outros. Pergunta: posso aproveitar a oportunidade e questionar sobre o que aconteceu na verdade quando o parlamento alemão, o Reich, foi incendiado em 1933? Existe enorme mistério de como um único homem poderia ter feito aquilo. Ramatiz: porque ele não fez sozinho. Alguns homens da tropa de assalto invadiram o prédio à noite e colocaram combustível em vários pontos, ateando fogo em incêndios quase simultâneos, que não poderia ter sido feito por apenas um homem. O holandês Marinus van Leeuwenhoek esteve realmente no prédio do parlamento na noite do incêndio, porém foi acusado isoladamente por conveniência, admitindo a culpa sob tortura. Inicialmente, foi-lhe prometido ser deportado se admitisse o crime. Ao invés disso, foi executado e posta em prática a conspiração legalizada que perseguiu os partidos políticos adversários, culpando-se os comunistas e sendo implantada a ditadura. Inúmeras mentiras similares assombraram a história da Terra e passam a serem vistas como verdades. Então, amigos, esse foi o fim do capítulo 4. Agora vamos dar início ao capítulo 5, a Terra atual. Pergunta: grandes cataclismos e pequenos cataclismos, um dos karmas da Terra é conviver com eles? Ramatiz: os pequenos cataclismos que se apresentam nos desmoronamentos localizados, erupções vulcânicas, enchentes regionais, incêndios florestais, entre outros, são meios da humanidade recordar de que ela está vivendo em um mundo de provas. Eles fornecem momentaneamente uma fotografia do que foi o passado, o último apocalipse, assim como será o próximo. Entretanto, poucos homens sentem o que isso representa. A maioria tenta ignorar os fatos, descartando-os por não estar vivenciando-os de perto. E, quando muito, sendo solidários à distância com as vítimas. Outros tentam fechar os olhos, porque já passaram por cataclismos que estão registrados no subconsciente, situação inconveniente que os amedronta. Porém, o principal não ocorre, que é a mediação sobre uma vida de provações e os significados destas. Pergunta: então, isso que os homens denominam de atos de Deus, o descontrole da natureza, são na prática provações que os alertam para o pior? Ramatiz: o que os homens denominam de atos de Deus, na realidade, são atos das imperfeições humanas, plasmados sobre o equilíbrio divino que lhes foi concedido pela natureza. O negativo não acontece se nenhuma força o gerar, e o que a humanidade herda são seus próprios gestos, considerando que Deus não promove o negativo, nem sustenta o desequilíbrio. Pergunta: essa sua assertiva demonstra que os homens provocam suas próprias catástrofes? Ramatiz: tanto as individuais quanto as coletivas. Esse tem sido fruto do livre-arbítrio que amorosamente Deus lhes permite. A natureza é o palco onde os atores da vida desempenham seus papéis críticos sobre eles mesmos. Ninguém conseguirá, na realidade da evolução, desempenhar papel relativo a outro,
porque a verdade é intransferível nesse caso. E além de não serem atores com bom desempenho, os homens ainda se prestam a destruir o teatro que os abriga. Pergunta: o forte ciclone ocorrido em março de 2004 no sul do Brasil, o qual foi classificado por alguns de furacão do tipo 1, pode ser entendido como uma prévia anunciadora dos efeitos do astro intruso? Ramatiz: à medida que o astro intruso se aproxima da órbita do planeta, mesmo ainda de certo modo distante, ele emana suas vibrações negativas para aquele orbe, acentuando as imperfeições dos habitantes locais e gerando acidentes climáticos como o furacão mencionado. Quanto mais ele se aproxima, mesmo ainda há 2 ou 3 centenas de anos, começa a acontecer no planeta precipitações climáticas e geográficas inéditas, como abalos sísmicos em lugares onde não ocorria, fortes ressacas, tornados e furacões, entre outros. Tais vibrações se constituem não apenas em prévios dos processos que detonarão futuramente o cataclismo, mas também em correntes magnéticas que já começam a associar a sintonia do astro com seus potenciais ocupantes que ainda vivem na Terra. Verifica-se ainda o enfraquecimento do magnetismo em torno da Terra, de modo que, em termos espirituais, as emanações benéficas do Logos se tornam também amortecidas, gerando a expansão do materialismo e dos desvios de toda a ordem. Enquanto, em termos físicos, regiões diversas, como a do Atlântico Sul, por exemplo, se tornem mais vulneráveis ainda às radiações cósmicas, trazendo o superaquecimento e inúmeros transtornos climáticos, como os furacões no sul do Brasil, e outras perturbações que já vêm ocorrendo, como fortes ondas no oceano, violentas tempestades de gelo e distúrbios no que tange à vegetação à beira-mar. Pergunta: a Terra, então, fica desprotegida contra meteoritos e outras partículas? Ramatiz: sim, principalmente enquanto as partículas elementares ou subatômicas se originam de explosões solares no universo, na Via Láctea ou em outras galáxias, e que são lançadas à velocidade da luz, ou quase, bombardeando o planeta continuamente. São partículas de tamanho bastante reduzido, porém com alta carga energética, as quais causam danos sérios à camada de ozônio. Da mesma forma que os meteoritos e similares, que atravessarão com mais frequência a atmosfera na forma de pequenas bolas de fogo. Pergunta: isso faz recrudescer a violência humana, gerando crimes de guerra e suicídios? Ramatiz: os valores negativos afloram no espírito, de modo que aqueles que não conseguem conter suas imperfeições deixam-nas fluir como um rio que segue seu curso normal. As limitações impostas pelas relações familiares são ignoradas com enorme facilidade, como se fossem fios tênues, gerando assassinatos infrafamiliares. Pais assassinam filhos e vice-versa. Homens educados com um bom nível social e de boa aparência tornam-se criminosos por causas fúteis. Moças se prostituem para alimentar vícios. Jovens apelam para a violência ou deixam-se tragar pela marginalidade. Tudo parece estar errado ou confuso, como se as pessoas não se entendessem mais. E numa escala maior, surgem as guerras, o terrorismo, os escândalos financeiros nas grandes corporações que quebram, deixando milhares de operários e funcionários desempregados, sucedendo o suicídio de muitos corruptos ou
de desempregados em desespero. A tudo isso se somam problemas de saúde causados pelos raios cósmicos que ingressam na atmosfera, reforçando as emanações do astro intruso e alterando sobremaneira os genes. São provocadas mutações que trazem doenças celulares e ósseas de modo geral, também atacando o hipotálamo e o sistema nervoso no contexto dos neurônios, o que causa doenças como pânico e depressão, entre outras mais graves. Pergunta: em livro de sua autoria existe um texto profético? Considerando ter sido o livro publicado em 1956, parece bastante atual. Resumidamente, o texto diz que, no Apocalipse, os agentes nefastos da política, da ciência, da religião se apresentarão sob a alegoria de 3 espíritos semelhantes às rãs, tendo em vista que esses homens abomináveis se parecem com os répteis asquerosos do charco, e que, devido à pele escorregadia que lhes dá proteção desonesta, escorregam e escapam das mãos da justiça. Ramatiz: nada mais a acrescentar. Os fatos atuais demonstram o que ocorre, pois todos os dias as manchetes dos jornais e das revistas mencionam a palavra corrupção. Os homens de bem não aguentam mais ouvir sobre tanta perturbação moral associada a tamanha impunidade. As leis existentes são fabricadas para atender aos intermináveis recursos ou ao decursos de prazo que só servem para proteger os criminosos, fazendo da marginalidade uma profissão rendosa e da injustiça o resultado da justiça. E os que podem mudar essas leis agem priorizando itens absurdos, postergando o desempenho de uma justiça mais rápida e eficiente. Todos, sem exceção, criminosos e seus cúmplices passivos, terão que prestar contas à justiça divina, e essa eles não podem corromper. Então é isso, amigos. Paramos na página 92, na segunda pergunta. Namastê, muita luz para todos e até a próxima.